Conheça um pouco sobre a história do Clube Atlético Mineiro, o Galo. Fundação. O acontecimento que marcou o nascimento do Clube Atlético Mineiro se deu em 25 de março de 1908. Nessa data, um grupo de estudantes se reuniu no coreto do Parque Municipal, em Belo Horizonte, e criou aquele que se tornaria um dos maiores clubes do futebol mundial. Fundadores: Alexandre Alves Pereira, Antônio Antunes Filho, Augusto Soares, Benjamin Mos Filho, Carlos Maciel, Eurico Catão, Francisco Monteiro, Hugo Fracaroli, Humberto Moreira, Horácio Machado, João Barbosa Sobrinho, Jorge Dias Pena, José Soares Alves, Júlio Menezes Melo, Leônidas Fulgêncio, Magivaldo Mendes Leal, Mário Neves, Mário Lote, Mário Toledo, Mauro Brochado, Raul Fracaroli e Simval Moreira. Primeiros jogos. Como prenúncio da trajetória vitoriosa que viria a trilhar, o Atlético venceu o seu primeiro desafio. Foi em 21 de março de 1909, quando a equipe alvinegra derrotou o Sport Clube Futebol, por 3-0, na casa do adversário. O primeiro gol do Galo foi marcado por Aníbal Machado, que se tornaria um grande escritor brasileiro. O Sport não se conformou com a derrota, pediu revanche e foi novamente superado, desta vez pelo placar de 2-0. Na terceira partida entre as equipes, o Atlético aplicou uma goleada por 4-0, resultado que causou a extinção do Sport e o início do reinado atleticano em Minas Gerais, que perdura até os dias de hoje. Primeiros títulos. O Atlético foi o grande campeão do primeiro torneio de futebol realizado no estado de Minas Gerais, disputado em 1914, a Taça Bueno Brandão. Foto. No ano seguinte, conquistou o primeiro campeonato oficial de futebol do estado, organizado pela Liga Mineira de Esportes Terrestres, atual Federação Mineira de Futebol, FMF. Em 1915, o Galo venceu o primeiro campeonato oficial de futebol do estado, organizado pela Liga Mineira de Esportes Terrestres, atual Federação Mineira de Futebol, FMF. Rei do Clássico. Maior vencedor do Clássico Mineiro, com ampla vantagem no retrospecto do confronto, o Atlético aplicou, em 1927, a maior goleada da história do confronto. Vinda pela fase final do Campeonato da Cidade, a partida foi disputada em 27 de novembro, no campo do América MG, na Avenida Paraopeba, atual Avenida Augusto de Lima, e o Galo bateu o antigo Palestra Itália por 9-2. Os gols atleticanos foram marcados por Getúlio, Mário de Castro, 2, Said, 3, e Jairo, 3. Atlético 9x2 Cruzeiro Atlético, Perigoso, Chiquinho, Brant, Franco, Ivo, Hugo, Getulinho, Said, Jairo, Mário de Castro e Getúlio. Cruzeiro, Geraldo, Ritso, Para-Raio, Porfírio, Osti, Nininho, Piorra, Nani, Ninão, Bengala e Armandinho. Em 2014, o Atlético bateu o rival nos dois jogos da primeira e única decisão nacional entre as equipes, sagrando-se campeão da Copa do Brasil daquele ano. No jogo de ida, na Arena Independência, o Galo não tomou conhecimento do rival e venceu por 2-0, com gols de Luan e Dátolo. Na partida de volta, novo triunfo atleticano, desta vez no Mineirão, por 1-0, gol de Diego Tardelli. Primeiro jogo internacional. Em 1929, o Galo disputou o primeiro jogo internacional de uma equipe mineira, vencendo o campeão português, o Vitória de Setúbal, por 3-1. Os gols foram marcados por Mário de Castro, 2, e Said. A partida foi disputada no estádio Antônio Carlos, que havia sido inaugurado em 30 de maio daquele ano. O jogo que marcou a inauguração foi contra o Corinthians e o Galo venceu por 4-2, com gols de Mário de Castro, 3, e Said. Campeão dos campeões.
Em janeiro de 1937, o Atlético se sagrou campeão dos campeões do Brasil, na primeira competição interestadual profissional realizada no país. O torneio foi organizado pela Federação Brasileira de Futebol, FBF, e reuniu as equipes vencedoras dos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Logo depois da disputa, a FBF se fundiu à Confederação Brasileira de Desportos, CBD, atual Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Campeão do Gelo. Em 1950, o Galo realizou inédita excursão pela Europa. Entre 2 de novembro e 7 de dezembro daquele ano, o time disputou 10 partidas, contra equipes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e França. Mesmo em condições bastante adversas, foram 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. A notável campanha nos frios gramados do velho continente, alguns cobertos de neve, rendeu ao Atlético o título simbólico de campeão do gelo e abriu as portas da Europa para o futebol brasileiro. Em 2015, o Centro Atleticano de Memória lançou o documentário Imortal do Gelo, produzido sob a perspectiva do ex-jogador Walter José Pereira, o Vavá. Vitória sobre a seleção brasileira. Em 3 de setembro de 1969, o Atlético se tornou a única equipe do mundo a derrotar a seleção brasileira que conquistaria o tricampeonato mundial, no México. Atuando no Mineirão e utilizando a camisa da Federação Mineira de Futebol, o Galo venceu as Feras do Saldanha por 2-1, gols de Amaury e da Maravilha, com Pelé, em posição de impedimento, descontando para o Brasil. Escalações: Atlético: Mussula, Humberto Monteiro, Grapete, Normandes, Zé Horta, e 5 Negui, Vantuir, Odair, Amaury Horta, Beto, Ilaci, Vaginho, Dario e Tião, Caldeira. Técnico: Justrich. Seleção brasileira: Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Irildo, Everaldo, Piazza, Gerson, Rivelino, e Pelé, Jairzinho, Tostão, Zé Maria, e Edu, Paulo César. Técnico: João Saldanha. Vitória por 2-1 sobre a seleção brasileira, em 1969. E, se venceu a seleção brasileira, o Galo também já venceu por ela. Em 19 de dezembro de 1968, vestindo a amarelinha para representar o Brasil, o Atlético derrotou a seleção da Iugoslávia por 3-2, no Mineirão, com gols de Vaguinho, Amaury e Ronaldo. 2 dias antes do duelo no Mineirão, a Iugoslávia havia empatado por 3-3 com a seleção brasileira, que tinha em campo Gerson, Rivelino e Pelé. O resultado provocou a queda do técnico Aimoré Moreira. Veja algumas manchetes de jornal da época. Primeiro campeão brasileiro em 1971, o Atlético se sagrou campeão do primeiro campeonato brasileiro, conquistando o título com vitórias sobre o São Paulo, 1-0, no Mineirão, e Botafogo, 1-0, no Maracanã, no triangular final da competição. O artilheiro do torneio foi Dario, que marcou 15 gols, inclusive o do título, na vitória sobre o Botafogo. Ex-campeão mineiro. Minas Gerais, nosso terreiro. Maior campeão mineiro, o Atlético reina absoluto no estado de Minas Gerais. Grande paixão do povo mineiro, o Galo teve sua maior sequência de títulos estaduais entre os anos de 1978 a 1983. Reinaldo, com 47 gols, e Éder Aleixo, com 35, foram os maiores artilheiros do hexacampeonato mineiro. Bicampeão da Copa Conmebol. Em 1992, o Atlético se sagrou campeão da primeira Copa Conmebol, torneio que reuniu os terceiros e quartos colocados dos campeonatos nacionais. O adversário na decisão foi o Olimpia, do Paraguai.
O título foi alcançado com vitória por 2-0 no primeiro jogo da final, no Mineirão, gols de Negrini, e derrota por 1-0 na finalíssima, disputada no estádio Manuel Ferreira, em Assunção. A taça foi erguida pelo capitão Paulo Roberto Prestes, no dia 23 de setembro. O segundo título da competição foi conquistado em 1997, sobre o Lanús, da Argentina. O Galo venceu o jogo de ida por 4-1, no dia 6 de novembro, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. Os gols foram de Bruno, Marques, Hernani e Valdir. Na partida de volta, em 17 de dezembro, o Alvinegro garantiu o bicampeonato com empate por 1-1, no Mineirão, gol de Jorginho. Rei da América. A glória eterna. Em 2013, de forma heroica, o Galo foi campeão da Copa Libertadores da América. A campanha do título foi emocionante e contagiou todo o continente sul-americano. No decorrer da disputa, o Galo venceu São Paulo 3 vezes e também passou por equipes como Tijuana, Max, Newell's Old Boys ARG e Olimpia, Par. Em campo, a equipe comandada pelo técnico Cuca teve o talento de Ronaldinho Gaúcho, a juventude de Bernard e Luan, o oportunismo de Joey Alexandro, a habilidade de Diego Tardelli, a força de Pierre e Leandro Donizete, a experiência de Gilberto Silva e Josué, a segurança de Hever e Leonardo Silva, a regularidade de Marcos Rocha e os milagres do goleiro Victor Recopa. Na noite do dia 23 de julho, os mais de 54 mil pagantes presentes ao Mineirão acompanharam uma batalha emocionante contra o Lanús, da Argentina. No primeiro jogo, disputado no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o Atlético venceu por 1-0, gol de Diego Tardelli. Na partida de volta, o Galo venceu por 2-0 na prorrogação, depois de perder por 3-2 no tempo normal. Durante os 90 minutos, os gols atleticanos foram marcados por Diego Tardelli e Michael Zuel. Na prorrogação, Gustavo Gomes e Ayala, ambos contra, garantiram a taça para o Atlético. Inscreva-se no canal. Obrigado.